A primeira e mais importante modificação no começo da PEC faz referência aos princípios da Constituição. Hoje a gente tem uma série de princípios constitucionais que regulam a vida do serviço público, a vida do Estado, a forma como a administração pública se comporta. Esses princípios são ligados à legalidade, à impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e são esses que estão consagrados no texto constitucional desde sempre e que regulam a forma como o Estado, como o Distrito Federal, os estados dos demais entes federativos, os municípios, trabalham na administração pública. A primeira modificação que a PEC 32 deseja fazer é justamente com referência a esses princípios constitucionais. Ela traz novos princípios constitucionais, mantendo os que já eram existentes, mas incorpora novos princípios constitucionais que geram uma potencialidade de modificação futura que deve nos preocupar. Por quê? Porque, sobretudo, 3 desses princípios são princípios afeitos à iniciativa privada. O primeiro desses 3 princípios é o princípio da inovação. E a inovação não é necessariamente algo ruim, muito pelo contrário, é importante que haja inovação, é importante que haja o fomento à inovação, sobretudo no campo científico, tecnológico, e disso nós não temos nenhuma discordância. Então, ter o princípio da inovação consagrado na Constituição seria algo positivo. Mas nós temos um segundo princípio, que é o princípio da boa governança. Esse princípio, ele também é um princípio que é trazido da esfera da administração geral e não um princípio da administração pública de maneira mais evidente, mas ele também, aparentemente, é um princípio inofensivo, né? É positivo que tenhamos uma boa governança, é positivo que tenhamos uma sinalização da administração pública que deseja promover um Estado e um serviço público melhor governado. Porém, esses 2 princípios, associados ao terceiro princípio, é que nos levanta a preocupação. Por quê? Porque esse terceiro princípio é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, ele é importado da Constituição italiana, à época do fascismo. E só por isso a gente já ficaria de orelhas em pé. Porém, mais do que essa importação leviana de um princípio que foi utilizado de maneira absolutamente contrária à democracia e à justiça social, mas, além disso, o princípio da subsidiariedade, ele nos traz a seguinte circunstância. A circunstância de que o serviço público, a administração pública, ela é subsidiária em relação à iniciativa privada. Ou seja, o serviço público que hoje é realizado, muitas vezes de maneira imbrincada com a iniciativa privada, tanto na esfera educacional, tanto na esfera da saúde, até mesmo na esfera da proteção social, com regimes de previdência oriundos de circunstâncias privatizadas e de movimentos que, de fato, pretendem fortalecer a presença do mercado na prestação de serviços públicos, mas, querendo ou não, a gente ainda tem uma prestação de serviço público que é consagrada no texto da Constituição. Mas, com a subsidiariedade, a iniciativa privada, ela tende a ser o principal fomentador da prestação desse serviço. Então, é preocupante que nós tenhamos a associação desses 3 princípios, que são trazidos da administração geral e que não nascem na administração pública, justamente porque a gente percebe, através das falas do Paulo Guedes, da equipe econômica do governo, que a ideia é diminuir o Estado, a ideia é enxugar a máquina pública e a ideia é fortalecer a iniciativa privada. A PEC 32, a proposta de reforma administrativa, ela gera uma preocupação que vai além da vida individualizada do servidor, justamente porque ela coloca a sociedade em maior vulnerabilidade, já que o serviço público passa a ser exercido por pessoas ou passa a prever a inclusão de pessoas que vivem uma situação de precarização muito maior, além, obviamente, das questões constitucionais que eu mencionei, mas essa preocupação da sociedade, eu acho que ficou muito nítido agora, à época, há algum tempo atrás, sobre a CPI da Covid,
né, em que houve o depoimento do Luiz Miranda, e esse depoimento, a despeito das suas motivações políticas e dos seus interesses pessoais, foi possível justamente porque oriundo de um servidor que tem uma relação com estabilidade. Então, essa circunstância sobre de que maneira o serviço público precarizado influencia na má prestação desse serviço público, eu acho que é a principal circunstância, a principal preocupação que a PEC 32 nos traz, e é inegociável que tenhamos uma derrubada absolutamente completa desse texto que foi trazido.